Olá, o Câmara Aberta está começando e hoje fala sobre reforma política. As mudanças nas regras eleitorais aprovadas até agora já dividem opiniões. O Congresso Nacional volta a discutir o assunto essa semana. Nós estamos sempre abrindo espaço para essa importante discussão e hoje é dia de sabermos como a Ordem dos Advogados do Brasil tem acompanhado o debate. Nosso convidado é o presidente da OAB Paraíba, o doutor Odon Bezerra. O Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutor Odon, também muito bom recebê-lo aqui para essa discussão, seja bem-vindo. Satisfação é nossa estar aqui presente e discutir com a sociedade paraibana e pessoense essa importante reforma política e que é uma aproximação da sociedade e à classe política. Doutor Odon, antes da gente pontuar o que já foi aprovado e o que ainda vai ser discutido para a gente conhecer sua opinião, deixa eu lhe fazer uma pergunta inicial que é a seguinte. O atual sistema político brasileiro, ele facilita, ele colabora com que maus políticos permaneçam no poder? Com toda certeza. Hoje, o que se tem não é uma representação partidária. Salvo raros casos, nós temos mais uma representação econômica. Então, hoje, quem manda, principalmente no Congresso Nacional, são logicamente, a classe econômica, aqueles políticos que são financiados por empresas, que são financiados por grupos econômicos, então é quem manda. Aquele representante da sociedade mesmo, esse fica relegado a terceiro ponto. Então, vamos mostrar uma coisa simples. Faça hoje, nós tivemos a eleição ano passado, faça hoje uma pesquisa na periferia de João Pessoa e pergunte a qualquer cidadão em quem votou para deputado federal. Eu tenho uma plena convicção que mais de 70% a 80% das pessoas não sabem. Falta, então, também na nossa sociedade esse senso crítico de em quem estamos votando e vamos acompanhá-lo, vamos seguir acompanhando e saber de fato se ele está nos representando? Olha, novamente vamos invocar uma pesquisa. Vá à periferia e pergunte quem são os deputados federais, quem são os deputados estaduais. Então, muita gente está alheia à política. Vem aquele momento único e exclusivo da campanha eleitoral, as pessoas votam por favor, votam por dinheiro, vota por um pedido de um amigo e não vota pela convicção de que o partido ou aquela pessoa possa trabalhar pela sociedade. Infelizmente, nós temos que trabalhar principalmente com a sociedade. E aí, amigo, nós só vamos conseguir isso quando tivermos algo bem concreto chamado educação. Muita coisa a ser mudada então, doutor. Vamos começar então falando dos tópicos que já passaram pela Câmara. Começando pelo financiamento de campanhas. Foi aprovado o financiamento misto. Os parlamentares aprovaram em primeiro turno a emenda do deputado Celso Russomano do PRB de São Paulo, que prevê doações a partidos feitas por empresas e pessoas físicas. Mas pelo texto, os candidatos podem receber recursos apenas de pessoas físicas. O teto ainda será definido em lei. A medida começa a vigorar nas próximas eleições. E como é hoje? Hoje, empresas podem doar para partidos e diretamente para candidatos. A determinação não está na Constituição. O que muda, portanto, doutor, é que um candidato específico não pode mais receber de empresa. Isso é positivo na visão do senhor? Olha, foi muito simplória essa questão. A Ordem dos Advogados, através do próprio Conselho Federal, ela pedia a extinção mesmo de que partidos ou financiamento privado. Então, veja, nós tivemos aí o exemplo do caso da Petrobras, em que empresas estavam financiando o partido político. E veja o caos que gerou para toda a nação e essa crise econômica. Nós temos que acabar com isso. Pode haver
a doação de pessoa individual e limitar o valor dessa doação, única e exclusivamente. Então, tirar essa história de empresa pública doar para partido, de doar para o candidato. Então, tira para o candidato, mas deixa para o partido. A meu sentir e ao meu ver, não muda muita coisa. Eu vi muita gente também já comentando e criticando essa medida pelo seguinte fato. Antes a gente saberia que, por exemplo, o Banco X doou para o candidato Y. Ao tirar essa possibilidade, ao Banco X poder doar só para o partido Y, a gente não vai saber como o partido resolveu distribuir esse dinheiro entre os seus candidatos. A gente fica sem poder acompanhar se determinado candidato foi eleito e veio a beneficiar uma instituição que atualmente a gente conseguiria saber se essa instituição foi um doador de campanha dele. Perde-se aí um direito à informação? Olha, nós temos que deixar um pouco a hipocrisia do lado. Olha, dentro de um partido político, logicamente, aqueles que são mais graduados dentro do partido, eles vão ser mais beneficiados. Nós não podemos esconder isso de forma alguma, jogar isso para debaixo do tapete. Não, fica bonito, todo mundo vai correr em pé de igualdade. Não vai. Na verdade, isso é um engodo para a população. Então, que se tiver, que se tenha para o cidadão. Ou então, que se amarre, se for dado R$100 para um candidato que seja graduado e que já tenha mandato eletivo, que se dê também para aquele que se lança pela primeira vez como candidato. Então, pede igualdade, não como nós estamos vendo atualmente e como se pretende fazer essa reforma. A meu sentir, a meu ver, não vem dar chance àquelas pessoas que tenham propostas, que queiram trabalhar em detrimento àqueles que já estão e que não fizeram muita coisa. Então, eu prefiro que seja em pé de igualdade e não no faz de conta. No que diz respeito à transparência, doutor Odon, nossos mecanismos são suficientes para a gente tentar acompanhar, pelo menos, o que acontece nesses bastidores? Não tem. Hoje, infelizmente, o modelo que nós temos aí, ele não oferece essa clareza para a população. Todos nós acompanharmos a prestação de contas, saber o borderô dos partidos políticos, a sua prestação de contas também, ela não oferece de forma alguma. Precisamos e como precisamos avançar. Por isso que a classe política, ela perdeu muito espaço para a sociedade, porque ela vai ficar como, significa falcatrua, significa algo de ruim, e quando política nós sabemos que pelo próprio nome se diz, o político é o bem-estar de todos, e não o que estamos vendo, o bem-estar de alguém ou de alguns dentro de um segmento da sociedade. Vamos a outro ponto que também já passou pela Câmara dos Deputados, que foi o fim da reeleição. A medida prevê o fim de reeleição para presidente, governadores e prefeitos. O texto foi aprovado com folga. Foram 452 votos a favor, 19 contra e 1 abstenção. A determinação não se aplica aos governadores eleitos ano passado, em 2014, e aos prefeitos que venceram as eleições em 2012, nem a quem os suceder ou substituir nos 6 meses anteriores ao pleito subsequente. Hoje a gente sabe que presidente da República, governadores e prefeitos podem se candidatar à reeleição. Ponto positivo, doutor Odon? O ponto positivo é que todo candidato à reeleição, quer queira ou não, a máquina ajuda. Então, o outro candidato ele fica em desigualdade. Olha, que se tenha o sistema de reeleição, mas com afastamento, era esse o meu posicionamento pessoal, mas sou também a favor de aumentar o mandato. 4 anos eu acho pouco, eu acho que 5 anos deveria ser o tempo suficiente para um governante estar à frente de uma instituição ou de um Estado para que ele possa gerir. 2 anos, muitas vezes ele pega uma máquina completamente emperrada, vai planejar e quando ele vai executar, já está em fim de mandato ou então já está dentro de um período eleitoral. Então, 4 anos pouco, 5 anos era o suficiente com o fim da reeleição. Estabelecendo 5 anos para mandato de todos os cargos,
a gente conseguiria tornar a eleição, coincidir as eleições num só ano. Isso seria um aspecto positivo também? Olha, extremamente positivo. Nós temos hoje eleições para vereador e para senador, um senador, aliás, 2 senadores e prefeito. Então, veja, 2 anos depois nós já vamos ter eleição para governador, deputado estadual, senador. Então, a população não aguenta tanto, o Estado não aguenta tanto, então nós temos que coincidir uma única eleição geral para todos os cargos. Inclusive, eu sou a favor que se diminua o mandato do senador. 8 anos é muito tempo, então que se ponha no mínimo, no máximo 6 anos para o mandato de senador da República. Essa discussão que deve acontecer essa semana ainda, porque para coincidir no mesmo ano, o senador teria que subir para 10 anos ou cair para 5, né? Então estabeleceria 5 todos os mandatos? Claro, eu sou a favor que seja 5 anos para todos os senadores e também para governador. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, doutor Odon, para um intervalo. Na sequência, a gente continua discutindo mais tópicos relacionados à reforma política. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta e hoje a pauta é reforma política. As atenções do país estão voltadas para o Congresso Nacional, que continua discutindo o assunto essa semana. No programa de hoje, estamos conhecendo a opinião do presidente da OAB Paraíba, o doutor Odon Bezerra. Doutor Odon, o sistema político de algum país pode servir de exemplo para a gente? Olha, muitas vezes nós usamos paradigmas errados. Nós não podemos fazer um paradigma como os Estados Unidos. A questão cultural é completamente diferente da nossa aqui no Brasil. O sistema nos Estados Unidos completamente diferente. Lá, o que prevalece sempre é a boa-fé. Aqui não, nós muitas vezes temos que ter leis que são forçosas a dizer o que é o óbvio. Dou um exemplo prático dentro da minha área, uma lei que estabeleça o orçamento entre um consumidor e um fornecedor. Olha, isso é um verdadeiro absurdo, porque o que se tinha anteriormente era que não se respeitava a palavra. Nos Estados Unidos, a cultura é de não mentir. Aqui não, infelizmente, nós ainda não avançamos tanto a esse ponto. Então, usar paradigmas diferenciados aqui para o Brasil, ela é muito difícil. Então, vamos comparar com a Inglaterra. São exemplos bons, mas a questão cultural, ela é ano-luz diferente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Quisera nós tivéssemos uma educação tão perfeita como esses países têm, a Alemanha, a França, mas nós não temos ainda e, infelizmente, precisamos melhorar e melhorar muito.
O chamado distritão, por exemplo, doutor Adão, que não passou pela Câmara, era Ainda defendido, inclusive, pelo PMDB, onde o mais votado, que recebe mais votos, fica com a vaga. Não seria positivo para o país? Olha, eu vejo que algumas injustiças foram cometidas. Então, o cidadão, eu lembro bem o caso de Dante de Oliveira. Ele teve, à época, uma enormidade de votos, mas ele não conseguiu, infelizmente, a sua eleição para deputado federal. Depois é que voltou-se, foi prefeito da sua cidade e depois deputado federal. Mas veja o caso de Tiririca, em São Paulo. Então, todo mundo queria dar o seu espaço de tempo para Tiririca na rádio, jornal e televisão. E que alguns deputados federais se elegeram com uma migalha de votos, enquanto Tiririca puxava essas pessoas. Então, nós temos que pensar uma forma de acabar com esse tipo de coisa. Essa paridade de partidos comete muitas injustiças. Um cidadão que tenha muitos votos não consegue se eleger e, em contrapartida, alguém que teve poucos votos, ele consegue se eleger. Então, nós deveríamos pensar uma forma melhor de inibir ou acabar de vez com essa injustiça. O senhor falou aí no Tiririca, no caso, se o Brasil seguisse o distritão, ele teria sido eleito, mas Sim. ele não carregaria com ele outros. Aqueles outros. Então, eu sou a favor nesse ponto. Então, se eleger, o voto é dele. Então, agora, puxar outros deputados, então isso é muito injusto, inclusive para aqueles de outros partidos que tiveram muitos votos e que não conseguiram se eleger. Vamos a outro ponto que já passou pela Câmara também, foi aprovado, que é a cláusula de barreira para acesso ao fundo partidário. Foi aprovada por 369 votos favoráveis e 39 contrários, além de 5 abstenções. Estabelece que os partidos precisarão concorrer com candidatos próprios e eleger pelo menos um representante para a Câmara ou para o Senado para continuar recebendo recursos do fundo partidário e ter acesso ao tempo gratuito de TV. Vale a partir de 2018. Então, partidos hoje sem representantes no Congresso, como PSTU, PPL, PCB e PCO, ficariam de fora do acesso a esses recursos. Também é um ponto positivo? Eu acho que é. Nesse aspecto aí, nós temos que preservar os partidos e partidos que tenham as suas representações. Eu sou contrário àqueles partidos que chegam dentro de uma eleição, elegem um deputado estadual, elegem um deputado federal e não tem essa representatividade e ele tem acesso a esse fundo partidário. Nós precisamos fortalecer. Um outro ponto, e aí era proposta do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados, é que essa eleição ela fosse dentro do partido para que se elegesse o número de cadeiras. Então, primeiro, como eu falei anteriormente, esse é um fortalecimento de partido, votaríamos no partido e ele saberia o número de cadeiras exatos que teria. E depois votaria nas pessoas em um segundo turno. Esse é um fortalecimento de partido na nossa concepção. A gente sabe, doutor Adão, que essa reforma é pedida pela população há anos, vem sendo reivindicada. Foi uma das reivindicações de milhões de pessoas que foram às ruas em manifestações no ano passado. Pelo que vem sendo discutido até agora, pelo que ainda segue para a discussão, o senhor acha que tem se dado uma resposta a essa população ou ainda é muito pouco? Ela é muito tímida. A população esperava mais. Agora, nós não podemos esperar tanto de um Congresso ainda que não teve aquela participação tão grande no aspecto popular. Então, o que é que se tem? Aquilo que nós dissemos antes. Grupos econômicos ainda que mandam no Congresso. Então, algumas castas. Então, vota a favor como? Como é que um cidadão, embora a sua convicção seja plena em um determinado assunto, mas ele foi financiado por um banco, ele foi financiado por uma empresa e aí ele vai votar com quem financiou, não vai votar com o cidadão. Então, muitas vezes há aquele choque interno do próprio parlamentar. Então, precisamos de uma reforma ampla. Isso vai demandar tempo ainda, infelizmente. Tópicos que serão discutidos ainda essa semana, doutor Adão, a cota para mulheres no Congresso. O senhor vê a necessidade da existência dessa cota? Olha, pelo que a mulher ela
ela já conseguiu, se chama isso uma discriminação positiva. Olha, eu não vejo, a mulher é igual, a Constituição ela é igual. Eu defendo que ela tenha participações dentro do partido igual. A própria Ordem dos Advogados agora, ela fez e criou uma cota para mulheres. Então, todas as chapas dentro da própria Ordem tem que ter, no mínimo, 30% de mulheres. E nós temos dificuldade em chamar as mulheres para a política de ordem. Imagina a política partidária. Então, que ela venha, que seja uma coisa natural, não uma coisa impositiva. Então, nós temos 400 vagas na Câmara, 150 para mulheres? Não, deixe igual. A Constituição ela não faz qualquer distinção. Não vamos olhar por esse aspecto positivo de forma alguma. A mulher ela é livre, então que ela se engaje cada vez mais dentro dos partidos. Defende que ela tenha participação dentro do partido, como temos agora. Então, os partidos, para lançarem chapas, eles têm um mínimo de mulheres sendo candidatas, não que seja um mínimo de cadeiras para essas mulheres. Não vejo como positivo esse aspecto. Então, se a população quiser fazer um congresso só feminino, que faça, só masculino, que faça. Que faça. Eu acho que é a liberdade da pessoa votar. Vamos a outro ponto, que é exatamente o fim do voto obrigatório. Culturalmente, eu fico imaginando, doutor Odon, se a gente diz que não é mais obrigatório no Brasil, quem seria eleito, já que a gente não saberia quem vai às urnas? Olha, é um problema aí a ser discutido? É um problema sério a ser discutido. E aí eu volto para o ponto inicial da nossa conversa. Educação. Será que nós somos tão educados para dizer não vou votar em sinal de protesto? Olha, hoje o Congresso, aliás, a eleição, ele faculta a você anular o voto, a você votar em branco, mas obriga o cidadão a ir votar. Eu acho que ainda nós vamos passar um certo tempo para adquirirmos esse hábito e ser mais participativo. Então, é preciso que a população se aproxime. E aí, infelizmente, esse voto obrigatório, ele passa por algo extremamente necessário, por enquanto. Não que eu seja a favor que ele seja perpétuo, logicamente. É que se dê um prazo para que o cidadão possa efetivamente pensar. E aí, voltar para que esse voto não seja obrigatório. Eu acho que daqui a uns 10 anos é que nós teremos a educação para dizer se eu sou livre e posso votar. Outro ponto também que deve ser discutido é a mudança na posse do presidente da República, que acontece em 1º de janeiro. Líderes mundiais não podem vir, porque também estão passando por processos de posse. É algo positivo? Eu acho que é positivo. Dia 1º dia, você veja, até nos países da antiga cortina de ferro, 1º de janeiro, ele é o feriado. Então, é o tempo de congraçamento, todos estamos em festa. Então, logicamente, eu acho que um ponto positivo em trazer para uma outra data. Eu acho que não tem qualquer prejuízo. Doutor Odon, a gente observa, tem acompanhado no noticiário, escândalos de corrupção, né, nos últimos anos, na última década. E essa reforma que a população pede, acredita-se que isso conseguiria ser diminuído, ser controlado. O senhor acredita nesse reflexo? A gente precisa modificar coisas que vai atingir o político corrupto, vai impedir esse político corrupto de agir? Olha, primeiro nós temos que modificar conceitos. Porque você se elegeu, você passa a ser um corrupto? De forma alguma. Esse é o primeiro conceito que nós temos que eliminar. Porque a classe política, ela hoje padece de uma credibilidade grande. Infelizmente, eu lembro, alguns anos atrás, o respeito que se tinha a um deputado estadual, um deputado federal, um senador. Hoje não. Por quê? Porque a própria classe política, ela causou esse desmando, com os escândalos e mais escândalos, e as pessoas se elegem só única e exclusivamente para o locompletamento. Então, a visão da população está essa. Então, você passa a ser até agredido por algumas pessoas quando você postula um cargo eletivo. Não é dessa forma. Existem homens de bem dentro da política que nós temos que preservar essas pessoas.
a minoria que tem esse pensamento, ela tem que ser expurgada e ela tem que ser mostrada para a população. E que se tenha esse respeito à classe política, porque é ela quem decide por nós, cidadãos comuns. Então, é preciso, primeiro, uma recuperação da classe política, esse mal que está causando a todo e qualquer parlamentar. Então, se você é um vereador, se você é um deputado federal, a população já começa a olhar para você com olhos de desconfiança. Não é dessa forma. Eles ali estão para trabalhar pela população. E aqueles que seguirem os descaminhos, esses deverão ser mostrados e extirpados dentro do processo político. Nós temos aí, o primeiro passo que se deu, sem dúvida nenhuma, foi a lei do ficha limpa. E a lei da ficha limpa, ela nasceu da própria população. Veja que ela não sofreu qualquer alteração dentro do Congresso Nacional. Ela não padeceu de um veto sequer do presidente da República. Então, foi o primeiro passo para a própria recuperação do político. Por quê? O que é que nós tínhamos? O político, ele era, muitas vezes, condenado pelo Tribunal de Contas, condenado pelo TRE, conseguia-se uma liminar, voltava nos braços do povo. Então, é preciso que a população conheça seu candidato. Olha, ele teve problemas com contas, ele teve problemas com a prestação de contas enquanto foi governante. Então, nesse não tem que se votar. Então, a própria população tem que se conscientizar desse aspecto. Vamos citar 2 exemplos. Olha, nós tivemos o impeachment de um presidente da República. Veja o que causou para a própria sociedade. Um caos. Então, esse presidente da República, ele passou um período longo de quarentena, não pôde ser candidato, volta agora como senador da República e vejam, já está novamente, mostra-se que ele estaria dentro do mensalão. Não tenho prova, mas é o que se comenta pela sociedade. Olha, a própria população votou nessa pessoa. É preciso que ele tenha a consciência do seu voto. Olha, esse cidadão, ele foi expurgado, ele foi cassado, ele sofreu um impeachment enquanto presidente da República e a população vai e vota. Então, é preciso que se tenha educação e noção de responsabilidade na hora que você está votando. A gente tem, a boa parte do brasileiro, a mania de apontar para o outro como o outro é que não sabe votar, o daquele estado é que não sabe votar, e a gente não para ver em quem a gente votou, como o senhor tem dito, e se esse candidato, se eleito, tem feito um bom trabalho, a gente esquece muito isso, né? O brasileiro tem essa coisa de criticar. Não, é bíblico isso, né? Você não enxerga um cisco no seu olho e enxerga uma trave no olho do outro. Então, é dessa forma. Infelizmente, é verdadeiro o ensinamento bíblico. Nós precisamos fazer primeiro uma análise interna. O senhor falando isso também, eu me recordei, eu estava assistindo ao Mariana Godoy entrevista, que recebeu o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na estreia, e eles foram às ruas perguntar às pessoas quem era Eduardo Cunha. Um argentino acertou. Os brasileiros não sabiam dizer quem era Eduardo Cunha, né, nas ruas de São Paulo. Casa com o que eu disse aqui há pouco, né? Vá lá na periferia e procure saber com quem você votou na eleição passada. Poucos vão dizer. Nós precisamos estar mais atentos à política brasileira. Não, porque política é sinônimo de ladrão, sinônimo de coisa ruim. Não. Nós temos que pensar que política nós temos em todo que é canto, dentro do edifício que você mora, dentro da sua casa, se tem política. E por que não se discutir política nas ruas e de melhor para a sociedade? Está aí, caos na educação, está caos na mobilidade urbana, está caos na saúde, na segurança pública. E a população não quer discutir com a sociedade? E se está me atingindo, está atingindo a você. Então, é seu papel também discutir essa questão, não apenas dizer, não, é culpa do governo, é minha também, porque eu fui omisso e não discuti e não votei num candidato que tinha uma proposta necessária para resolver esse tipo de coisa. Recado importante, doutor Adão. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Portas sempre abertas para a gente continuar essa e outras discussões. Seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço o momento
que proporciona esse momento histórico para o Brasil e que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não fica fora de um processo como esse. Ela não é uma instituição que trata única e exclusivamente da sua classe, mas ela se preocupa também com a sociedade brasileira. O Câmara Aberta termina agora, mas pela internet eu lembro que estamos sempre em contato com você. facebook.com/tvCâmaraJP e também pelo youtube.com/tvCâmaraJP, onde você pode rever todos os nossos programas. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Tchau!